Tudo bem, crianças? Como é que vocês estão? Com muita saudade da casa do Senhor? Vamos relembrar o nome dos amiguinhos para matar a saudade um pouco? A Maria Clara, o Mateus Willy, a Júlia, o Arwan, o Felipe, a Ana Luísa, o Nicolas, a Antônia, o Santiago e a Annelise. Eu estou com muita saudade de vocês. Vamos ver se logo a gente consegue se encontrar. Mas enquanto isso, lavando a mão, usando máscara, álcool gel, beleza? Então vamos para a nossa lição. Igreja, a casa do Senhor. Nós estamos estudando no livro de Esdras. E a lição de hoje está em Esdras 6, Esdras do capítulo 1 ao capítulo 6. Nós estávamos falando de Daniel, né? Vocês estão lembrados? Daniel, Misael, Abednego, Sadraque, foram todos os jovens que foram levados cativos para a Babilônia. E ele e muito mais, muita gente foi levado como escravos para a Babilônia. E eles ficaram lá 70 anos. 70 anos eles ficaram escravos na Babilônia. E eles serviam em todos os serviços. Quem ficou no palácio foi Daniel e só seus amigos. Os outros foram para fabricar tijolo na lavoura, vários serviços que eles faziam. E depois que Nabucodonosor morreu, a Babilônia foi invadida pelo rei Dário e o rei Ciro. Então, esse povo teve a chance de voltar para Jerusalém. Deus castigou eles pela rebeldia, a teimosia do povo de Israel em Judá, em Jerusalém. Eles estavam se desviando dos caminhos do Senhor, cultuando os deuses pagãos de outros povos que foi se misturando com eles. E Deus mandou os seus profetas, Jeremias, Ezequiel e outros, para corrigir eles, para chamar a atenção para que eles voltassem para o caminho do Senhor. Mas eles não quiseram ouvir e continuavam na sua rebeldia. Por isso eles foram castigados e levados para a Babilônia. E lá eles trabalharam muitos anos como escravos para o rei. Vamos ver aqui em Esdras 2, 64. Vamos ver aqui. Não, um pouquinho antes disso. Quando eles estavam na Babilônia e o rei Dário, Ciro, deu ordem para que aquele que quisesse voltar para Jerusalém poderia voltar. Que ele queria que reconstruísse a casa do Deus deles, reconstruíssem a cidade, o muro. Então Ciro, ele ordenou que eles voltassem. E eles voltaram sendo guiados pelo profeta Zorobabel. E quando eles voltaram para a Babilônia, uma grande multidão foi. Vamos ver agora em Esdras 6, 64. Desculpem, Esdras 2, 64. Toda esta congregação junta foi de 42.360. Então, 42.000 pessoas voltaram para Jerusalém. E Zorobabel era o profeta que Deus escolheu para levar esse povo de volta. E fora os servos que eles tinham, a criação. Então, era muita gente caminhando, né? E o único meio de transporte que eles tinham era caminhar, né? Porque senão era no lombo dos camelos e dos jumentos. Então, essa multidão levou vários meses caminhando
até chegar em Jerusalém. E quando chegaram lá, a destruição era muito grande. Eles olharam, não sabiam por onde começar. A destruição imensa, o pouco de pessoas que ficaram lá, tudo já idosos, doentes, mas a primeira coisa que eles resolveram fazer foi um holocausto, para oferecer sacrifício a Deus, porque eles estavam de volta na sua terra, eles iam construir de novo a casa do Senhor, as suas casas, e eles fizeram essa viagem com muita alegria, com muito entusiasmo, porque eles estavam voltando para Jerusalém, né? E depois de dias chegaram lá, e Zorobabel, que comandava tudo o que deveria ser feito. E o povo estava animado, trabalhando na construção do templo, mas tinha povos vizinhos ali que não queria que a cidade fosse reconstruída, não queria que o templo fosse erguido novamente. E se infiltraram no meio dos judeus ali, dizendo que eles iam ajudar, que eles queriam ajudar. Mas Zorobabel não caiu nessa conversa. Zorobabel falou que não precisava da ajuda deles, que só o povo judeu iria trabalhar para reconstruir o templo do Senhor, do seu Deus. Então, eles tiveram um plano de pagar outras pessoas para se infiltrar no meio deles, para desanimar, para desestimular o povo de trabalhar. E falavam que não ia adiantar, que era muito trabalho, que eles não iam conseguir. E o povo foi enfraquecendo, desanimando. E se não bastasse isso, eles foram conversar com o rei. Eles mandaram uma carta para o rei, falando que aquele povo que estava ali reconstruindo a cidade era um povo perigoso, que poderia ser muita gente e entrar em guerra com eles. Então era um perigo muito grande se eles voltassem a reconstruir a cidade. Então eles mandaram uma carta para o rei. E só que quando chegou essa carta lá, já não era mais o rei Ciro, era outro rei. Era o rei Artaxerxes. Vamos ver lá em Esdras 6 e 7, o que ele falou. O rei Artaxerxes, desculpe, é Esdras 4. Esdras 4, 21. Agora, pois, dai ordem, a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não edifiquem aquela cidade, a não ser com autorização minha. Então, ele recebeu a carta daqueles homens que reclamavam da construção da cidade, do templo, e deu uma ordem contrária, que eles parassem a construção até que ele autorizasse de novo. Então, eles já estavam desanimados, e chega essa ordem do rei Artaxerxes para eles pararem, que eles não construíssem mais. E será que o povo aceitou isso? Será que Zorobabel aceitou numa boa essa ordem do rei? Eles já vinham trabalhando daí mais devagar, desestimulado, mas Zorobabel tentou estimular ele e continuaram a construção. Mas esse povo não ficou contente. Eles mandaram outra carta para o rei. Mandaram outra carta. Só que quando essa carta chegou lá, já não era mais o rei Artaxerxes, era outro rei. Era o rei Dário.
E o rei Dário leu aquela carta e mandou um recado para eles. Agora é Esdras 6, o 7 e o 8. Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e seus anciões reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer a estes anciões dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente as despesas a estes homens, para que não se interrompa a obra. Então, o rei Dário deu uma contraordem, e esses homens que queriam enfraquecer o povo ficaram muito bravos, porque além do rei Dário dar uma ordem estimulando e que eles tinham que terminar a construção da obra da casa do Senhor, ele deu ordem para que aquele povo dessem tudo o que eles precisassem. Tudo que eles fossem precisar era para tirar o dinheiro da tesouraria real. Então aqueles homens ficaram muito furiosos. Por quê? Porque em vez de atrapalhar, eles iam ter que ajudar para que a construção daquele templo acabasse mais rápido. E o povo continuou trabalhando, e assim, algum tempo depois, o templo estava todo reformado, né? Aqui o povo estava parado, desestimulado, triste, cansado de ficar trabalhando, né? Estavam sem energia, por quê? Porque aqueles homens maus estavam infiltrados no meio deles, falando coisas que não precisava, né? Que eles não iam conseguir terminar, que era trabalho pesado. Mas o rei Dário deu uma contraordem. Então, além deles ajudarem, né, eles não atrapalharem, eles tinham que contribuir, dando dinheiro para eles comprar tudo o que faltasse para terminar a construção do templo. E em algum tempo depois, eles conseguiram construir a casa, reconstruíram o templo, né? Por quê? Porque era a casa de Deus. A casa deles já estava tudo certinho, eles já tinham arrumado, mas o templo ainda não tinham conseguido terminar. E o rei Dário deu uma ordem que aquela casa do Deus de Israel tinha que ser concluída, né? Para a honra e glória de Deus, né? E Dário deu uma ordem porque ele queria que aquele templo fosse concluído. Por quê? Porque nas orações do povo judeu, eles iam agradecer a Deus pelo rei, pela família do rei, que colaboraram, né, libertando eles para que voltassem para a sua terra natal, para que tivessem os meios de reconstruir a casa do Senhor. Então, quando nós temos a oportunidade de estar na casa do Senhor, nós não podemos perder, né? E aqui diz, a casa de Deus é realmente um lugar especial. Devemos nos preparar com alegria e entusiasmo para vir à casa do Senhor. O domingo é um dia muito especial. Vocês podem se divertir, ir na casa da vovó, nos parques, mas não devem esquecer de que, em primeiro lugar, vocês têm que ir à casa do Senhor. Então, o domingo é um dia especial para nós nos reunirmos na igreja para louvar,
adorar a Deus, para rever os irmãos, né? E tudo com muita alegria e muito entusiasmo. Então, crianças, no que nós possamos nos reunir, no primeiro domingo que a gente possa reunir todo mundo aqui na igreja, vai ser uma festa maravilhosa, né? Porque vamos poder estar todos reunidos na casa do Senhor. Passando essa pandemia, nós vamos voltar a se reunir normalmente na casa do Senhor. Vamos ver o nosso versículo de hoje? Lá no arquivo da memória, vamos ver. De que maneira o jovem pode guardar o seu caminho? Observando-o segundo a palavra do Senhor. Salmo 119, 9. Então, o jovem que estuda, medita na palavra do Senhor, Deus dá direção para ele ter uma vida reta, segura, né? Ele não vai se desviar do caminho do Senhor. Então, a nossa lição desse domingo é Igreja, a casa do Senhor. Então, aqui tem a cena, né, do povo puxando pedra, tudo que precisava para construir a casa. E aqui tem uma gravura que não se encaixa aqui. Essa gravura que não se encaixa no desenho, vocês vão fazer um X, que é a gravura errada. Aqui no outro é o povo de Deus havia desobedecido o Senhor. Por isso Deus permitiu que um rei invadisse suas terras e levasse boa parte do povo para bem longe, dentre eles Daniel. Muitos anos se passaram até que chegou um dia muito feliz e especial. O povo poderia voltar para Jerusalém. Então aqui tem um enigma, né? Você vai decifrar para descobrir o nome do primeiro rei que autorizou o retorno deles para Jerusalém. Aqui vamos ver quem que é bom de matemática. Aqui vocês vão somar e para ver o total de pessoas que subiu para Jerusalém sob o comando, né, sobre a orientação do profeta Zorobabel. Aqui tem umas palavras nos tijolinhos que vocês vão encaixar aqui para decifrar a carta, né, ali. Ache as palavras nos tijolinhos e complete o texto. Então, vocês vão achar as palavras aqui, vão encaixar e vão ler para ver o que esses homens estavam falando, né, para desestimular o povo. E aqui a história não termina aí. Deus se importa com sua casa, ela é muito especial, por isso ele mandou seus profetas animar o povo. Quem voltou a reconstruir o templo com animação? Os inimigos tentaram atrapalhar, mas desta vez não deu certo. Quando o templo ficou pronto, foi uma tremenda alegria. Pense nisso enquanto olha a cena no início da lição e depois risque a peça que não faz parte da cena. Então, aqui vocês vão olhar, né, bem e vão riscar a peça que não se encaixa aqui nesse desenho principal. Daí aqui Carlos está desanimado para ir à igreja no domingo. E tem mais. Aos sábados ele fica vendo televisão até tarde da noite. Imagine o que você vai falar para Carlos. Então aqui de que forma você vai incentivar Carlos a levantar cedo no domingo para estar na escola dominical.
Aqui é o momento família, né? Para vocês fazerem junto com o papai e com a mamãe. E depois tem a curiosidade ali que vocês também vão ler e vão ficar sabendo, né? O primeiro culto evangélico celebrado no Brasil foi há mais de 450 anos, em março de 1557, pelo pastor francês Pierre Richier, no Rio de Janeiro. Então aqui é só uma curiosidade para saber. Então, crianças, espero que vocês estejam lendo a Bíblia, estudando. Aqui é o nosso calendário de oração. Vocês vão acompanhar esses passos aqui e todo dia vocês vão poder falar com o Senhor. Então, como que a gente deve orar? Louvando a Deus, agradecendo, confessando o nosso pecado, orando por você pessoalmente, orando pela família e amigos e pela igreja de uma forma geral. Os pastores, os missionários, né? Toda a igreja que você ora também. Pode orar também pelo nosso país, pelas crianças ao redor do mundo. Então, que vocês possam estar aprendendo cada dia um pouquinho mais a falar com Deus. Lendo a Bíblia, porque ela é o nosso, o que nós aprendemos na primeira lição? Manual, né? Deus fala conosco através da Bíblia e você fala com Deus através da oração. Então eu vou fazer uma oração para encerrar esse encontro e até a próxima semana. Deus abençoe. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, pelo exemplo dos teus servos no passado, ó Pai, que não desanimaram, não ficaram, Senhor, com medo de trabalhar para reconstruir a tua casa, Senhor, e que nós possamos ter ânimo, disposição para estudar a tua palavra, falar contigo todos os dias, e que nós também tenhamos disposição para estar na tua casa, reunido com os irmãos para te louvar e te adorar. É em teu nome, Jesus, que eu oro. Amém.